Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live e o tema de hoje é: o medo te paralisa? Quero falar com você sobre esse tema. Talvez você vai ter que pensar um pouquinho se você tem estado com medo para agir para alguma área da sua vida. Em alguma área da sua vida você tem sentido medo, seja de ser você mesmo, seja de tomar uma decisão, seja qualquer que seja seu comportamento, ação, posicionamento. E para quem está entrando, sejam bem-vindos. É um momento importante para você pensar em que momento você está na sua vida e pensar em algumas áreas da sua vida. Talvez você tenha alguns projetos, talvez você tenha algumas responsabilidades aí para lidar. Em que ponto você está? E a gente pode pensar em qualquer exemplo que vai servir para iniciar esse assunto. Então, vamos pensar em um projeto. Se você tem o sonho de realizar um projeto específico, por exemplo, na área de trabalho. Então, você tem um sonho, vontade de abrir um negocinho para você, né? Tipo, eu quero abrir um restaurante. E talvez você nunca tenha feito isso, talvez sim. Só que sempre que você pensa, eu vou começar a colocar essa ideia em prática, começa a surgir sentimentos e pensamentos muito potentes que te distrai, ou te paralisa, ou te subestima. Então você pode começar a pensar: tudo bem, eu consigo, eu sei que eu vou fazer. Mas aí você nunca coloca uma data. Aí já é uma primeira forma de você não agir, né? E de repente você pode pensar: agora eu vou começar a colocar em ação aquilo que eu tô sonhando há anos e eu não coloco em ação. E aí começa a surgir outros pensamentos de, tá bom, então eu tenho que organizar essa ideia, como eu vou fazer. Aí de repente pode vir um primeiro obstáculo de, nossa, eu não sei como fazer, não é pra mim. Então você pode começar a sentir insegurança, um certo comportamento de distração, focar em outras coisas, surgir outras responsabilidades, você se distrair um pouco mais. Se você é uma pessoa perfeccionista, você pode ficar dentro do tempo de planejamento e não sair disso. Então você, vou fazer assim, depois desse outro jeito, mas você nunca coloca em prática, nunca testa aquilo que você decidiu. Então, assim, de várias maneiras a gente pode se distrair, de várias maneiras a gente pode ser limitado pelo nosso medo de colocar em ação tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente realmente deseja. Porque exige de nós. Para você colocar um plano em ação, você precisa, no mínimo, olhar o que vai ser necessário. E aí você vai ver que vai demandar de você. E talvez você nunca tenha reconhecido a sua capacidade. Para a gente começar cada vez mais ter confiança em si mesmo, é importante nos colocarmos em cenários de desafios, em situações em que você vai viver práticas no seu dia a dia. Então, qualquer exercício que seja, mas que você vai usar o seu corpo, que você vai usar a sua mente de forma a correr algum risco. Então, pode ser que não dê certo o que eu vou fazer. E você vai lá e faz. E assim, você vai criando uma certa confiança de que, não, eu consigo resolver algumas coisas. Você pode estar num lugar agora de, por exemplo, para certas coisas eu sei que eu sou bom, mas para isso que eu nunca tentei, talvez eu não seja. Ou não quero descobrir, porque eu tenho medo de descobrir que eu não sou. Entre outras possibilidades, você também pode ter medo de dar certo. E aí você nem sabe porque você nunca acreditou que poderia dar certo, né?
Então, é importante você identificar em que parte da sua vida, em que área está mais forte esse medo, de que maneira ele te paralisa. Se você quiser, você pode colocar aqui no comentário também, dizer, olha, sinto que o meu medo está me paralisando nisso aqui. Pode ser no relacionamento também. Eu trouxe um exemplo de trabalho, né, de projetos assim, mas tem relacionamentos também. Você pode dizer, eu quero encontrar alguém, quero estar numa nova fase da minha vida, em que eu vou ter esse tipo de relacionamento, se eu vou fazer as coisas se for de acordo com tais princípios importantes para mim. E você pode simplesmente sempre se distrair disso. Ou não ser coerente com o que você fala. Fala uma coisa e faz outra. A gente acaba, por medo, fazendo coisas piores, assim, pra gente. Então, você tem medo de ter uma decepção e aí você se sabota, sabe? Então, você cria um outro cenário que não tá te favorecendo. Você tem medo de iniciar um novo projeto em sua vida e aí você se mantém numa situação que não tá te fazendo bem, que não tá te deixando satisfeito, satisfeita, ou satisfeita, né? Então, assim, se você parar pra analisar bem, o custo de manter uma certa atitude ou de tomar uma nova atitude ou não, pode ser assim bem evidentemente claro que não é que não é benéfico de uma forma da forma que você está fazendo ou que está deixando de fazer por medo, sabe? Então, o exercício que eu quero fazer com vocês é um exercício de parar para pensar como você vem andando pela sua vida. Se você vem tomando escolhas e sendo e agindo a partir de interesses, demandas, desejos seus, ou você vem tentando se livrar de problema, vem tentando evitar conflito, vem tentando manter o mínimo funcionando. E para isso você não toma nenhuma atitude ousada, não não se questiona para ver se o que você está fazendo é realmente o que você quer. Então, eu trago essa importância de você primeiro pensar como eu venho vivendo a minha vida. Às vezes a gente se limita por medo por uma coisa que simplesmente você só não parou para pensar. Só não se aprofundou a ponto de sua mente amadurecer, de você entender que, nossa, eu vou correr esse risco. Porque nós temos medo do desconhecido. Mas a todo instante a gente está em meio ao desconhecido. Talvez o que você vai abrir mão é apenas de acreditar numa certa, num certo controle, numa certa delimitação que não existe para além da sua visão naquele instante. E aí, aqueles sonhos, aqueles desejos e aquelas necessidades que tem dentro de você ficam reprimidas e de lado. Nesse ponto, tô falando daquele começo em que você nem decide escolher aquilo que você quer. Agora vamos pensar que em algum momento você falou, não, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou enfrentar esse medo. Eu vou viver essa vida de verdade, inteiramente. E aí, você pode, nesse instante, encontrar um novo obstáculo ou desafio, que é se ver numa experiência em que você não tem domínio ainda, você não tem segurança ainda, você não tem uma fórmula mágica. Mas a vida ela vai ser justamente assim, sem ser uma fórmula mágica. Você vai estar se descobrindo em sua própria vida. E aí pode acontecer de pensamentos, de
depreciação, pensamentos ansiosos. Então, assim, depreciação. Pensamentos de dizer que, eu já sabia que não ia dar certo, por que que eu tento? Eu não sou bom mesmo, ai, que vergonha. Esses pensamentos podem te desestimular. São exemplos, né? Mas pode ir além disso. Ansiedade, como eu falei, eu quero que isso aconteça logo, não tá acontecendo, então não vai funcionar. Você começa a se atropelar, você começa a pensar em cenários catastróficos, duvidar de você mesmo. E aí começa a entrar naquele lugar de age por desespero e não dentro de uma verdadeira possibilidade, de um objetivo maior, de um percurso, né? De um passo a passo. Então, essa é uma das formas de você encontrar os primeiros obstáculos ali, né? Desafios. Você pode ter uma dificuldade de ter foco. Então, você quer fazer algo novo, tá fazendo, mas logo, por conta de diversos tipos de pensamento, entre eles o que eu falei, ansiedade, baixa autoestima, baixa autoconfiança. Por conta disso, você pode começar a perder o foco. Começa a pensar, não, mas se eu tivesse tentado outra coisa, e se eu tentar outra coisa, e se eu deixar isso de lado, e começa a pensar em outras possibilidades, mas nenhuma, se você de repente parasse nenhuma você daria continuidade também. Então, esse lugar de você não ir do começo ao fim daquilo que você decidiu. Você até começa, mas logo você abandona ou se distrai. E aí você tá fazendo, mas não tá fazendo, sabe? Então, é importante a gente olhar para tudo isso. Inclusive, na terapia, né, terapia individual, na terapia em grupo, você tem um espaço para olhar para isso tudo. Para olhar quais sentimentos e pensamentos estão aí determinando tuas escolhas. E você começa a entender a tua história, entender a sua força, e reavivar os teus propósitos, começa a ter certeza do que você realmente quer. Então, vai se tornando mais leve e mais possível entender que é um dia após o outro. E aí, quando vem esses obstáculos e sentimentos de segurança e tudo mais, você começa a entender que é um dia para viver aquilo. Você pode acolher aquele sentimento, lidar com ele, então, de alguma forma, se fortalecer e permitir que venha o próximo dia e que ele seja melhor. E com paciência, né, que é uma dádiva, com certeza você verá novos frutos. Você verá em algum momento, independente do tamanho, porque outra coisa que a gente se apega é na quantidade, na velocidade de tudo. Mas com o tempo, se você for capaz de aprender a se reconhecer passo a passo, você vai ver os frutos daquilo que você um dia só pensou e sonhou. E isso já é muito gratificante, quando você também treina sua capacidade de ser grato. Então, é importante a gente pensar que no meio de novos projetos, de novas escolhas, no momento que você decidir ser você mesmo, de você se autoexpressar, assumir sua sexualidade, assumir suas escolhas, assumir o que você quer, você vai se dar de frente com seus traumas, com a sua história. Então, nisso, vai ser importante você ter esse apoio psicológico, esse apoio, esse cuidado interior, esse cuidado também na sua forma de se relacionar.
Então, não mais deixando isso para depois, não tem como. Você até pode, como eu disse, você pode se distrair, você pode fazer de outras formas, mas a riqueza mesmo de um autodesenvolvimento é você se responsabilizar por ele, por você. E não e não abrir mão de se conhecer, de, de investir em seu desenvolvimento, em seu crescimento. Quem tá aqui, de onde vocês estão falando? Nossa, a gente tá um pouquinho com a rinite atacada. Oi, Dias. Sejam bem-vindos. São Paulo. Trazer outro aspecto também, né? Além de a gente poder ficar preso em alguma etapa desse lugar de decidir fazer algo por você, né? Você pode ficar preso na etapa de não tomar decisão e só prolongar e não começar o que você falou que quer começar. Você pode ficar preso na etapa de estar ali organizando e nunca pôr em ação. E tem outras etapas também, mas aqui também eu quero trazer a questão do perfeccionismo, de não querer errar de jeito nenhum, de querer fazer tudo perfeito. E aqui a gente entra numa questão que é como que você vai fazer uma coisa perfeita se você nunca fez na vida? Se você nem teve alguém que fez por você, porque o que você está fazendo, por mais que tenha experiências e pessoas fazendo algo semelhante, não é a sua realidade, não é a sua história e não é você. Então, você vai precisar descobrir a sua maneira de lidar com esses desafios. É você que vai descobrir o que dá certo e o que dá certo, e o que não dá certo, o que funciona e o que não funciona. Então, a gente fica preso às vezes, né? As pessoas ficam presas na necessidade de fazer tudo perfeito para poder entregar, para poder começar. E isso pode fazer você ficar preso na etapa de não executar. E ainda assim, por mais que você planeje tudo, algo vai sair do planejado, algo novo vai se mostrar para você. E tá tudo bem, entende? Tá tudo bem. É aí que você vai começar a ter domínio sobre a tua experiência na prática, né? Os erros, eles são necessários e eles são muito ricos para nos ajudar a aprender, a se responsabilizar. Então, se você quer descobrir um caminho que é seu, né? Se conhecer de verdade, se permitir, você vai se responsabilizar por aquilo que não der certo, para você que não funcionar. E vai estar tudo bem. Nós exigimos muito de nós, as pessoas exigem muito de nós, mas todos nós somos seres humanos e sabemos disso. Então, que tal você se permitir ser mais ser mais humano, ser alguém que erra, que acerta também, que tenta coisas novas e que, portanto, tá, tá em risco de fracassar também. E o fato de você fracassar em algo, em um determinado momento, não significa que você fracassou para sempre em tudo. Significa que aquilo fez parte do teu caminho. E agora como que eu vou lidar com isso? Como eu passo por isso? Então eu já ouvi isso muitas vezes, e isso faz muito sentido. A pessoa que tem muito sucesso, ela provavelmente teve muito mais fracasso
do que quem nunca tentou e não teve fracasso. Então, tipo, nunca tentou, não teve fracasso, mas não tem sucesso também. Então, se você quer ter sucesso, esteja preparado e preparada para ser vulnerável. E tá tudo bem. Então, tá tudo bem, sabe? Como aceitar isso? Talvez a gente tenha que lidar com algumas questões aí de autoconfiança, autoestima, de não tentar mais ser perfeito, de não tentar ser validado a todo instante. E para isso é trabalhado, a gente trabalha esses aspectos em terapia. Porque quando a gente tem questões assim, elas não surgem do nada, elas têm um porquê e elas estão aqui em nós e, e é amadurecendo, lidando com elas, que a gente pode se sentir mais seguros e livres para ser nós mesmos. Então, agora eu vou caminhar um pouco mais para algumas conclusões, né? Fechamento. Pensando que também tem um aspecto que a gente se compara muito, né? A gente se compara muito com as pessoas e nesse ponto não estamos sendo justos com nós mesmos, né? Porque quando você se compara com alguém, você não está considerando nesse momento que vocês simplesmente são pessoas diferentes, com histórias diferentes, em momentos diferentes, em condições diferentes, com desejos e objetivos diferentes. E que a gente não pode dizer o que o outro passou de fato. Mas a gente pode se apropriar da nossa própria história. E quando tiramos essa questão da comparação, você tira o que é bom da experiência do outro para você como inspiração. E você também proporciona o que é bom da sua experiência para outras pessoas. E para cada pessoa vai ser um aspecto diferente. E o foco volta a ser você mesmo. O foco volta a ser você olhar para você. Você reconhecer o teu caminho, teus passos, seus avanços. E fica mais leve a jornada, assim. E até o teu sucesso fica muito mais palpável, sabe? Porque quando você tá focado em você e de uma forma livre, leve e fluida, as coisas começam a caminhar e acontecer. Então, é uma questão de você às vezes só se tocar, só pensar, não, tô olhando demais para aquela situação e tô me sentindo muito mal e isso é tudo eu pensando, sabe? Deixa eu voltar aqui para me centralizar e voltar a valorizar a minha história, me reconhecer, reconhecer o outro, mas sem me comparar, sem comparação, nem para estar acima nem para estar abaixo, sem comparação, percebe? Só reconhecimento e agradecimento. Isso é muito potente. Então, eu já falei com vocês sobre questão de comparação, questão de você duvidar de você, questão de se distrair, de querer ser perfeccionista, né? Então, ser perfeccionista é estar vulnerável. Deixar de ser perfeccionista é se permitir ser vulnerável. É se permitir ser humano. E vamos pensar que a autossabotagem tá aí, né? Tá aí em tudo isso. Quando a gente não sabe lidar com essas situações e não quer lidar e não olha, nos sabotamos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí depois você pensa, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Mas talvez a maior autossabotagem é porque não estamos nos priorizando para lidar com nossas questões em um ambiente protegido e adequado para você lidar com inseguranças, autoestima, medos, né? A- o que tá gerando toda a tua autossabotagem, sabe? Então, talvez esse seja maior. Porque se você sabe que algo não tá funcionando,
que algo se repete, que não te faz bem, e você, mesmo sabendo disso, você se mantém distante de um cuidado com você e focando em outras coisas, o que você acha que isso sugere? Sugere que você não está priorizando o que é importante. E você é importante. Então, queria te convidar a pensar que versão você está vivendo sua. Você está vivendo a sua melhor versão? Você está vivendo uma versão que não é sua? Você está vivendo uma versão antiga? E o meu convite é que você possa se permitir ser a sua melhor versão a cada dia. Hoje, agora. Inclusive, o nosso grupo de autoestima que vai começar daqui a pouquinho se chama Sua Melhor Versão, que é justamente para você pensar como você pode se conhecer profundamente e desenvolver recursos importantes e necessários para você aprender a lidar com a sua autoestima, elevando a sua autoestima, se valorizando, se reconhecendo, se posicionando. Isso faz toda a diferença. E você pode entrar em contato através do Instagram, pelo nosso WhatsApp. Também você pode fazer uma terapia individual. Você pode fazer os dois, terapia individual e em grupo, porque eles são complementares. Agora, com todas essas opções, não procurar é uma questão de escolha, porque você pode tomar uma escolha dessa para sua vida hoje que vai fazer toda a diferença. E eu fico feliz de poder estar aqui falando sobre tudo isso, porque eu vejo no dia a dia o quanto esse trabalho faz a diferença na vida das pessoas que procuram atendimento. E se você pensa que não é possível para você por algum motivo, eu quero te dizer que é para todo mundo. E espero que em algum momento você possa iniciar o seu tratamento. E se você já faz, fico feliz por isso e te reconheço por você estar em movimento. E se você não faz ainda, há sempre uma oportunidade e agradeço você por estar aqui e vamos continuar, nas próximas lives, em conteúdos. Se fez sentido para você pensar nesses aspectos, se o medo esteve te dominando e você percebe que tem alguém que pode se beneficiar dessa reflexão, peço que compartilhe essa live para que essa pessoa também possa ver, pensar e refletir. E um grande abraço, um beijo, muito obrigada!